esta aqui é a primeira rua de Belém, oficialmente. Ah, é a ladeira ou é essa? O que os historiadores dizem? Na verdade, a Siqueira Mendes é uma continuação lá da ladeira, né? Então, mas oficialmente é esta, começa aqui, Siqueira Mendes, né? Mas lá no início da colonização começou lá com aquela, né, ladeirazinha e ela continuou para cá, né? A Rua do Norte, né? Ou Rua Siqueira Mendes. Esses foram os primeiros arruamentos. Essa Belém que nós estamos passando hoje é a Belém do século XVII, certo? É a Belém, então, com fisionomia de uma cidade portuguesa, né? Com ruas estreitas. E se vocês prestarem atenção, na Amazônia, das capitais, tirando São Luís, se considerar só a região norte, é a única capital, a única cidade que mantém ainda esses traços. Por quê? O processo lá de urbanização de Manaus só vai começar com a borracha, só no século XX. Quer dizer, no período colonial era só uma passagem, né? Então não teve a estruturação de uma cidade com fisionomia portuguesa. Saia do meio da rua, tá, gente? Vai passar carro. Encoste ao máximo, deixe a rua livre, por favor. Saia do meio da rua. Então, essa rua vai se caracterizar pela localização também, né? As primeiras residências. E hoje ela tem um uso, né, muito ligado ao rio. O quê? Né? Vários comércios, se vocês prestarem atenção, e portos. Né? Então, por aqui que nós temos pequenos portos, né? Nós vamos passar aqui o Jarumã, né? Tem outro lá na frente, o Arapari, tem um mais lá na frente, do lado da Saibiruta, né? Que fazem essa navegação de barcos e embarcações, né, principalmente para os municípios aqui, para Baitetuba, mas vai também para Ponta de Pedra. Todos os municípios estão ali na placa, depois vocês podem olhar, né, que faz essa navegação. Isso é uma característica, né, da cidade, apesar de nós termos um conflito, uma característica, porque a gente tem um terminal hidroviário, mas o terminal hidroviário é controlado por uma ou outra empresa, né, que normalmente é a que vai para o Marajó. Nem sei se tem para outras empresas que estão fazendo, né? Então, o que acaba acontecendo? Essas pequenas empresas, dessas embarcações, alugam ou compram esses pontos, né, para colocar portos flutuantes. Hoje, inclusive, já são flutuantes, porque a maioria desses portos são muito precários, né? Quem já embarcou, a gente embarca colocando a tábua lá para ligar um barco para outro, ou fazendo transbordo, né? Então, é algo conflitante na cidade de Belém, sendo uma cidade ribeirinha, que a gente não tenha, né, um porto que seja aberto, né? Essa questão do conflito mesmo econômico dessas empresas com o porto hidroviário. Então a gente vai encontrar esses portos, vai encontrar essas lojas comerciais. Qual é a característica? São lojas comerciais, né, de ferragens, né, e também de peças para motores de embarcação, né? Então muitas vezes as pessoas vêm de manhã, faz as suas compras, vão no Verupê, faz as compras, compra o que precisa e retorna, né? Então tem muito esse movimento. Essa semana eu fui até Ponta de Pedras. Ponta de Pedras é terra do meu pai, então antigamente a gente gastava 3, 4 horas para ir. Hoje já tem um catamarã que 1h40 tem Ponta de Pedras. Então o catamarã vem de lá 6 horas da manhã, ontem eu vi, e ele retorna 1, 2 horas da tarde. Então as pessoas vêm, resolvem as suas questões, né, e retornam. Então existe, inclusive, com esse aumento da tecnologia das embarcações, já esse movimento diário, né? Inclusive com cidades mais distantes, como as cidades aí no Marajó, né? E eu quero que vocês prestem atenção ao longo do nosso percurso, na arquitetura, né? Aqui nós temos a cidade velha, ela é tombada, foi tombada pelo IPHAN em 1913, né? Pelo IPHAN Nacional, a parte da cidade velha e o bairro da Campina, né? Mas o tombamento não significa que vai preservar, né? O tombamento é uma instituição que se cria e possibilita ao município, ao estado, pensar em projetos para conseguir recursos para a preservação. Então é um problema sério, não só de Belém, mas de todas as cidades brasileiras, de como preservar, né? Então o problema com a questão dos proprietários, muitas vezes o proprietário ele tem aquele bem que é tombado, para modificar ele precisa de autorização do IPHAN, tem dificuldade de conseguir recursos. E o que a gente vai ver? Muitas vezes ele abandona, até ele tombar de vez, né? Porque ele não pode vender, não pode, né? Então é uma relação complicada essa questão do tombamento,
No Brasil, em Belém, nós temos isso, né? Vamos encontrar vários prédios dessa natureza, mas vamos encontrar esse aqui, que é a Dani. A Daniela vai falar, ela é graduada lá da Geografia, e vai falar sobre a Casa Rosada, que é atribuída a Antônio Lante. Vamos lá. Bom dia, gente. Como a professora já me apresentou, me chamo Daniela, sou estudante de Geografia da UFPA. E eu vou falar um pouco aqui sobre essa edificação, que é a Casa Rosada. Como a professora já adiantou, ela é atribuída a Antônio Lante. Porém, como a gente está falando atribuída, não há documentos que comprovem realmente que foi Lante que fez a arquitetura e o projeto da Casa Rosada. Porém, por que ela é atribuída a ele? Porque tem traços muito parecidos com o que o Lante costumava executar nas suas obras, como as portas bem simétricas, as portas e as janelas, elas são bem simétricas em si, como vocês podem perceber. Desculpa, gente. E vamos chamar a atenção porque a professora falou no começo da apresentação em si sobre a questão da contextualização das edificações realizadas no início do século XVII, meados do século XVII e XVIII aqui em Belém. Bom, como vocês podem ver, as janelas e as portas elas são bem largas e altas, justamente por causa da ventilação, porque nessa época não existia ventilador, né, ar-condicionado, então as pessoas elas tinham que executar edificações assim para poder entrar o vento, circular e ser mais viável ficar dentro de uma casa. Bom, essa casa, em pesquisas de 2007, revelam que essa edificação foi construída na segunda metade do século XVII para um importante senhor de engenho, que era chamado Mateus José Simões de Carvalho. Inclusive, se vocês vamos chamar a atenção aqui para o gradil, aqui bem no meio tem um círculo no gradil da janela, e vocês podem ver que tem as iniciais dele. O M, o J, o S e o C, entrelaçados entre si. Então, também era uma característica da época. Algumas edificações ela possuíam no gradil as iniciais de seus proprietários. Bom, a Casa das 11 Janelas, ela passou por uma reforma há alguns anos e ela é aberta à visitação. Porém, essa visitação que acontece aí, ela tem que ser, você tem que entrar no site e agendar essa visitação para poder vir aqui. Você não é como alguns outros museus, como a Magali falou ali no Complexo Peri Lusitânia, que você só chega, paga uma pequena quantidade simbólica para poder entrar e visitar o museu. Mas aqui não, aqui é o contrário. Você tem que agendar para poder entrar aqui. Como vocês podem ver, a restauração dela, ela aconteceu mais na parte superior. E se vocês olharem aqui dessa janela, eu não sei se essa janela daqui está aberta. Tá? Vocês podem olhar o teto. O teto, ela representa a questão da fauna e da flora amazônica, que no caso ali são garças, os pássaros. E também tem a questão da flora também pintada ali na parede. Dá pra ver uma parte dela aqui. Então ela foi restaurada com esse intuito de visitação.